Cast. Podcast New Way. Fala galera, bem-vindo ao New Way Cast. Mais um ao vivo na Atitude TV. Isso aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa as notificações, curte, compartilha a Atitude TV. E hoje a gente trouxe um convidado que há muito tempo a gente queria trazer, não é? Muito, só que a agenda, ela é lotada. É difícil conseguir. Verdade. Eu só A primeira agenda que eu consegui com ele, sabia que foi dando uma volta nele? Eu falei que tinha uma reunião para 500 pessoas, mas que ele tinha que ir com a namorada. Na época, eu tô sabendo dessa história. Ele tem muitas histórias para contar, mas ó, o currículo do cara é vasto, tá? Ele é formado em Direito, é de uma família de 5 irmãos e o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. A gente vai ter que mostrar para vocês algumas imagens dessa. Não vai não, Douglas? Vai. Olha só, você falou assaltar, já ia puxar aqui a algema. Assaltar, primeiro tetraplégico assaltando, cara. Então vamos lá? Bem-vindo, Fabinho Fernandes. Eita, Glória! Obrigado. Show de bola, galera. Muito prazer estar aqui com vocês. Esse casal maravilhoso, amigo, Douglas e Érica, que são parceiros já há bastante tempo. E, tu tem muita história para contar, não tem não? Muita história para contar. São 23 anos de tetraplegia, então tem muita coisa boa para a gente contar e muita história para a gente compartilhar. E eu tenho certeza que essa galera vai gostar. Vai. Fabinho, quem olha para você vê um cara alegre, leve, descontraído. Sempre foi assim? Graças a Deus sempre foi assim. Até as pessoas perguntam, mas você era assim antes do acidente? Eu falei assim, com certeza. E como você conseguiu manter isso após o acidente, mesmo passando por todas as dificuldades? Deus. Não tem outra palavra a definir isso. Deus sempre esteve no controle de tudo. Então não tem como você mudar. Então vamos falar do antes do Fabinho, antes da deficiência, né? Para a gente saber um pouco da história de família, até porque a gente ama a história de família aqui, né? Então a gente quer saber um pouquinho como é que era o Fabinho antes, lá com a família, com os irmãos. Até porque muita gente olha e acha que você já nasceu assim, não entendeu a história, né? E aí, quando a pessoa ouve, ela tem a opção de refletir e também aplicar alguns conceitos que você usou na vida dela. Com certeza. Como você falou inicialmente, né, Eric? Eu venho de uma família de 5 irmãos. Tenho meu pai e minha mãe. Fui nascido e criado num lar evangélico. Só que em um determinado momento da minha vida, eu comecei a querer ser o oleiro. Eu comecei a querer ser o construtor da minha vida. Então, imagina, nascido e criado ali na igreja, a família inteira, com 13 anos de idade, eu já comecei a querer trabalhar fora, não precisava, porque meu pai era funcionário da Petrobras, mas não é da parte que rouba, não, entendeu? Linda, hein? Rico. Linda. Antes, Rico. Né? Era sério lá, né? Antes era sério. Então, de uma família legal, ele pagava a escola para os 5 filhos, enfim. A gente tinha uma vida tranquila, muito boa, mas eu queria trabalhar, eu sempre tive esse espírito de querer trabalhar, de querer ter a minha independência, enfim, não ter que ficar dependendo das pessoas. Isso aconteceu também após o acidente. E foram erros que eu cometi. Isso é muito importante que a gente tenha noção e que a gente faça essa reflexão, que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida por conta de erros que a gente comete, por escolhas erradas que a gente faz. E que as consequências chegam. E quando a gente é muito novo, quando a gente é adolescente, a gente não tem maturidade suficiente para entender que vai dar ruim, para entender que o negócio vai estar errado. Então, os nossos pais, eu sempre falo isso, eles são como se fosse Deus lá em cima, olhando aqui para baixo e falando, cara, ali tem uma barreira, ali não vai dar para ele passar, então vou tentar desviar ele por esse caminho aqui. E é a voz de Deus, você ouvindo a voz de Deus. E assim são os nossos pais. Pela vivência que eles já têm, já viveram o suficiente para saber, dentro das nossas atitudes, das nossas escolhas, que vai dar errado. E o meu pai sempre falava isso para mim. Fabinho, você está fazendo isso de errado. E quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente sempre acha que o nosso pai, a nossa mãe, acorda de manhã
para encher a nossa paciência. Eles não sabem nada. Que eles não sabem nada, exatamente isso. Tipo, meu pai hoje acordou com o pé direito para encher minha vida. Pegar no meu pé. Você não vai para aquela festa. Você não quero você andando com fulano, ciclano e beltrano. E eu tenho uma história que é muito poderosa, Douglas. E você que é policial, você vai visualizar você vai ver essa imagem com mais precisão. Uhum. Eu tinha o meu melhor amigo na escola. E o meu pai já sabia que ele não prestava. Ele falou assim, olha, eu não quero você andando com aquele menino. Se eu estiver andando com ele, eu vou te dar uma surra que você nunca mais vai esquecer. Se ele estiver no lado da calçada, você atravessa para o outro, arrasta o teu braço na parede de chapisco, mas eu não quero você na mesma calçada que ele. Eu, com medo do meu pai, não andei. Até porque naquela época eu andava, né? Agora não. E aí, 3 meses depois, aquele menino, que tinha a mesma idade que eu, 12, 13, 14 anos, 13 anos, morreu a 200 metros da minha casa, cheio de tiro. Uau. Porque eu não sabia que ele já estava se metendo com drogas, com gente do morro, com bandido. E aí eu fiquei pensando assim, falei, imagina se eu tivesse andando com ele, se eu tivesse desobedecido meu pai. E aí eu fui crescendo, querendo ser o senhor da minha vida, querendo tomar as minhas decisões. Isso aconteceu por algum motivo? O quê? De você querer viver sua vida, de você achar que teu pai estava pegando no pé. Porque a galera pode estar dentro, né, ouvindo a gente e falando, pô, comigo também é assim, mas porque aconteceu algum problema? Aconteceu alguma questão que fez com que você saísse dessa caixinha ali da igreja? Não, até porque eu fui sair da igreja mais para frente, não com 12, 13 anos de idade. Foi bem mais para frente, mas era algo meu, eu queria ter as minhas coisas. Era isso? Não, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria comprar as minhas coisas, entendeu? Uma pergunta, seu pai, ele motivava vocês a trabalharem? Não, a vida dele profissional, não? Não. Meu pai trabalhou muito cedo, começou a trabalhar muito cedo porque ele veio da roça. Então a gente pode então é porque seu pai começou a trabalhar muito cedo. Foi o exemplo dele ali? Não, eu não digo que foi um exemplo, porque meu pai sempre conversava, olha, você não tem que trabalhar, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Ele pagava escola para todo mundo, então ele queria que todo mundo estudasse. Ele sempre falou, faz concurso público, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Enfim, ele sempre incentivou aos seus filhos a estudarem, nunca a trabalharem cedo. Ele tem as etapas que você precisa concluir, que você precisa passar. E ele sempre falou, passa por essas etapas. Só que eu queria burlar essas etapas e ir lá logo para frente, que era o trabalho. Como adolescente, você jovem queria... Um adolescente, estava ali querendo, né, mudança, algo novo. Então, assim, a galera que está em casa ouvindo a gente, o que você diria para essa galera que acha que o pai pega no pé? Cara, o nosso pai, a nossa mãe, ou seja lá quem for que você é criado, às vezes o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, eles são instrumentos de Deus na nossa vida. São instrumentos de Deus. Eles estão ali para nos guiar, para nos mostrar o caminho, dar para a gente uma direção. E é preciso que a gente tenha tenha a noção disso. E que a gente entenda que a gente tem que ouvir. Primeiro pelo respeito, porque são nossos pais, são as pessoas que nos criam, que cuidam da gente. Então, a gente tem que respeitar, tem que ter respeito. Não importa a idade que você tenha. Se você tem 50, 60 anos, seu pai tem 80, 90, você tem que respeitar. Sim. Então, quando o meu pai chega e fala assim, olha, eu não acho que tem que fazer isso aí, não. Eu paro e reflito. Eu falei, opa, peraí, meu pai está falando alguma coisa aqui, então deixa eu refletir. É o temor ali, né? Então eu vou analisar e vou ver, de repente, se é a idade dele, que ele está com medo disso, medo daquilo e tal. Mas hoje eu tenho maturidade suficiente também para pensar. Mas é óbvio que eu vou escutar a voz dele. Entendi. Então, a gente tem que ter essa noção de que eles são instrumentos de Deus na nossa vida. Ponto, né? Antes de qualquer coisa, ter esse entendimento. E uma coisa agora, para você que está ouvindo aí, que é pai, que é mãe, você recebe essa informação. Você é autoridade sobre a vida do seu filho. Exatamente. A bênção chega na vida do seu filho através de você. O problema é que, às vezes, o pai não quer contrariar o filho, não quer causar uma tristeza, não vou nem dizer sofrimento, mas uma tristeza momentânea no filho e deixa ele fazer o que quer. Aí que começa
a desencadear o problema. Então, quando o pai e a mãe exercem a autoridade, ele vai dizer sim, vai dar bênçãos, mas também vai dizer não, que é para moldar. Como você acabou de falar, que quando teu pai fala, você ouve. Exatamente. É por aí, tem que ser assim. Claro que tem que viver um processo aí doloroso para ter agora responsabilidade, ter entendimento. Claro. Porque a gente sempre acha que, pô, que saco, tá pegando no meu pé, não é? Minha mãe sempre manda arrumar a cama, é a minha lá em casa. Né? Então, assim, é muito Lavínia, papai te ama. Mamãe também, filha, mas obedece, melhor obedecer. Tio Fabinho também. Tio Fabinho também te ama, Lavínia. E ela ama você, né? A bênção precede de obediência. Obediência. Exatamente. Mas achei muito legal você trazer que tu quis viver a vida, né? Viver intensamente, viver sem limites, né? Quase falei mistério agora. Tipo assim, né? Pô, quero lá. Beleza, aí tá. Então, isso começou aos 12 anos, quando você quis... Já queria trilhar o meu caminho, ser 12 anos eu queria jogar bola de gude, cara. Tu já era evoluído. Não, 12 anos de idade eu tava catando ferro velho, jornal, levando no... Pra frente. Ferro velho para vender, para ter meu dinheiro. Não, beleza, mas esse desejo de ter o seu dinheiro era o quê? Para ser independente? Para sair de casa, para ganhar um mundo? Não, era o quê? Comprar minhas coisas, eu queria ter. Entendeu? Meu primeiro milhão. Ah, tá solteiro, hein, meninas? Tá solteiro, ó, tá na pista, mas é exigente. Muito. Tem que ser, né? Tem que ser. Sou filho do rei. Isso aí. Tem que quero melhor. Tem que encontrar a filha do rei também, né, não? Óbvio. Óbvio. Tá, e aí foi quando começou esse processo de querer viver. E aí comecei a trabalhar. Fui ser office boy no centro da cidade com 13, 14 anos. Já conheci o centro da cidade todo. E ali já comecei a trabalhar no escritório de advocacia, depois eu fui para um outro emprego e fui crescendo. E aí, quando eu fiquei desempregado, um amigo meu virou e falou para mim, Fabinho, abriu uma vaga de porteiro no estúdio de gravação onde a gente grava lá os artistas, que ele trabalhava com artistas do mundo. Eu falei, pô, mas olha só, para cobrir as férias de um rapaz que está de férias, mas, cara, pelo que eu vejo em você, os caras vão gostar e vão te puxar para cima. Então, vamos embora. Fui trabalhar lá no estúdio. Com quantos anos, Fabinho? Com 16? 19 anos. Não, 19 anos já. Era... 19, 20 anos. E aí fui trabalhar no estúdio, fiquei lá como porteiro. Depois, um mês subi, cobri as férias do cara, subi, comecei a trabalhar no estúdio. E lá eu comecei a ter relacionamento com vários artistas. Chiclete com Banana, Zeca Pagodinho, Alcione, Os Morenos, Molejo. Nossa, outro mundo. Pepeu Gomes, Gileci Brandão. Cara, vários artistas do mundo. Outro mundo. Outro mundo você conheceu. Mundo. E eu conheci realmente esse lado que... E tem um lado... Tem não. Tem um lado podre. Tem um lado negro aí? Um lado negro. De droga, de prostituição, de tudo. Mas eu sempre tive o temor de Deus. Os caras fumavam um charuto de maconha do meu lado. Não vou falar o nome de quem eram. Claro. Mas os caras... Solta aí, irmão. Porque a gente censurado, depois a gente... Libera o bizu aí. Os caras, as pessoas fumavam uma carreira de cocaína do meu lado. Entendeu? E cerveja, tudo aquilo. E me ofereciam. E eu falava assim, cara, não vou meter a mão nisso, porque isso pode me viciar. E se eu acabar fazendo isso e for um vício, vai acabar com a minha vida. E também o temor a Deus, mas principalmente pelo temor a Deus. Falei, não vou fazer isso, tá doido. Eu nascido e criado num lar evangélico, na igreja, não vou me meter nisso, não. E dali, eu trabalhava de madrugada, ficava no estúdio, às vezes, três dias direto, nem ia para casa. Dormia no chão lá, trabalhando, gravando tipo o CD de um artista, que demorava muito para gravar. Então, eu tive contato com todos eles e eles gostavam muito de mim, porque eu sempre estava ali para ajudar. Quando eu saí dali, alguns artistas me chamaram para trabalhar com eles. E eu falei assim, não. E aí, olhava, começava a pesquisar quem era, não, fulano, não. E aí eu comecei a trabalhar também, fazendo show, ajudando o pessoal do grupo Cara Metade. E quando eu sofri o acidente... eu já estava trabalhando com eles e sempre que eles vinham para o Rio, eu que acompanhava. Né? Você produzia isso, o show? Eu trabalhava no estúdio, mas também ajudava no show.
E trabalhando com eles direto. E tinha, no mês do meu acidente, nós tínhamos feito cerca de 18 shows. Teve uma noite que nós fizemos 3. Bangu, Realengo e Niterói. Que logística é essa? Irmão, era loucura. Jovem. O cara sai da Zona Oeste para a região metropolitana, assim? Douglas, era assim. Bangu, 9 horas da noite. Aí Campo Grande, meia-noite. Acabava, que era 1 hora e pouca de show. Aí vai para Niterói, 3, 4 horas da manhã. E o povo lá esperando. Tu dormia que horas, Fabinho? Não dormia, porque no dia seguinte ainda ia abrir a loja que eu trabalhava com o meu ex-sogro. Nossa. Não dormia. Uma máquina, né, de trabalho. E aí vem algo... Sem limites, hein? Exatamente, sem limites. Eu vivi a minha vida sem limites. Hoje eu vivo a minha vida sem limites, mas limitado dentro daquilo que eu vivo na igreja. Que isso, filosofou agora. Porque Deus... Grave isso aí, irmão. Ele nos dá o livre-arbítrio. Sim. E a gente vai entrar nessa parte porque a gente escolhe o que a gente quer fazer. Sim. E Deus, ele me avisou que hoje eu estaria sentado nessa cadeira de rodas. Ele me avisou que eu sofreria o acidente. Só que quando a gente se afasta de Deus, é igual o Wi-Fi da nossa casa. A gente está conectado no nosso celular. Você vai se afastando, você vai saindo de casa, você vai perdendo a conexão. Perde sinal. Quando a gente deixa de ir à igreja, quando a gente deixa de ler a palavra, quando a gente deixa de escutar um louvor, de orar, de ter... O nosso pastor fala, né? A nossa vida devocional. Cara, a gente se afasta de Deus. Aí já mandou um recadinho pro povo do Cristo em Casa, né? Ei, pastor falou domingo, você do YouTube aí, que tá de cuecão assistindo o culto, né? Vem pra igreja. É assim mesmo. Vai perdendo essa conexão, né? Vai perdendo. A gente perde essa conexão. E quando a gente perde essa conexão, a gente não consegue entender, escutar a voz de Deus. E Deus, ele fala com a gente de diversas maneiras. Através de um podcast, como está sendo aqui hoje. Sim. Através de uma palestra, de um testemunho, de você lendo a Bíblia, de uma conversa com um psicólogo, seja lá com um amigo. E Deus ele fala com a gente dessas formas. Eu acredito. Então é importante que quem está aí do outro lado entenda isso, porque às vezes Deus está falando com você através de alguém que falou contigo na rua, te deu um recado e você... Nem aí, né? Nem aí. E aconteceram alguns episódios na minha vida, nesses avisos de Deus, que não foi 1 nem 2, foram vários. A moça, o principal, a moça da casa de uns amigos meus, ela virou e falou assim, Fabinho, Deus mandou te avisar que você vai sofrer um acidente. Ela descreveu o acidente. Não acredito. Você vai sofrer um acidente de carro. E seu acidente vai ser numa curva. Ela descreveu o acidente. E naquele momento eu zombei de Deus. Eu brinquei. Era a voz de Deus falando comigo. Como eu estava afastado, como a gente falou do Wi-Fi. Sim. Perdi a conexão com ele e não entendi que Deus estava falando comigo. Aí eu virei para ela e falei assim, Fabinho, é sério. Eu falei assim, que acidente nada, para de palhaçada. Ela falou assim, deixa eu te ungir com óleo. E naquele momento eu falei assim, pega esse óleo e vai fritar um pastel para mim que eu estou com fome. Exatamente assim. Você falou assim, Fabinho? Aí ela falou assim, Fabinho, é sério. Eu falei, tá bom, vai, ora. Enquanto ela orava, me ungia com óleo, eu ficava de olho aberto. Assim. Aí ela acabou de orar, eu falei assim, agora bota lá um prato de comida que eu quero comer, estou com fome. Ela botou. 3 meses depois, eu voltando do show do Cara Metade, deixei os meninos, alguns dos artistas voltaram comigo no carro, eu deixei eles no hotel, e aí estava cheio de mulher lá, eu estava namorando naquela época, muita mulher. Afastado da igreja, afastado de Deus. Mas eu estava namorando. Tá. E só tinha aquela namorada, não traía, não fazia nada. Tá. E os meninos falaram assim, pô, fica aí que a mulherada tá aí, vambora, vai ser divertido. Eu falei, não, vou para casa, porque amanhã eu tenho que trabalhar ainda, e minha namorada tá em casa dormindo, eu não vou ficar aqui. Aí peguei o carro e fui. Fui. Muita gente poderia falar assim, era melhor ter ficado no pecado do que ter ficado cadeirante. Muita gente poderia ter falado isso. Mas aí não era o propósito de Deus, né, gente? Pô. E eu morava na Praça Seca e fui levando o carro em direção à Barra da Tijuca, e com muito sono. Baixei o banco do carro para não encostar a cabeça, porque, gente, tem muita gente que não sabe que aquele encosto de cabeça não é para você descansar.
Aquele encosto ali de cabeça é porque se você bater com o carro, o teu pescoço vai para frente. Quando ele volta, o teu pescoço não virar para trás. É aquela proteção, e não ter a lesão na medula. Então, aquilo ali é um encosto para você não virar para trás e não ter a lesão na medula. Como eu baixei o banco do carro, quando o carro bateu, que eu fui para frente, que eu voltei, eu tive a lesão medular. Que não tinha lá o encosto, não para tinha te proteger. Encosto. Então, eu estava levando o carro, baixei um pouco o encosto do banco, liguei o som alto, baixei os vidros, eu estava de cinto, e fui levando o carro, Copacabana, Barra da Tijuca, pensei assim comigo, cara, eu vou dar uma descansada, vou dar uma dormida no Barra Shopping, porque eu estou com muito sono. E eu era o rei da Barra da Tijuca. Até hoje, né? Tu é o rei da Barra da Tijuca. Mas olha só. Aí. Conhecidíssimo. Mas preste atenção, o rei... Agora a fama é boa. De entrar de graça nas boates, nos pagodes, em tudo quanto é lugar. Érica, Douglas, qualquer boate, pagode na Barra da Tijuca, esse que vos fala, entrava com quantas pessoas estivesse, todo mundo comia e bebia de graça. Por quê? Porque eu vivia rodeado de artistas. Então, as pessoas me ligavam, Fabinho, tá com qual artista hoje? Traz aqui para o meu pagode, traz aqui para minha boate. Então, quando eu levava, os caras ficavam doidos. Bombava, era aquela coisa. Então, os caras viviam me ligando. E isso é aquela falsa alegria, né? Aquela falsa fama, que você acha que você é o cara. Hoje eu continuo achando que eu sou o cara. E acha mas mesmo, que gente. Certeza, tem certeza. Calma. A minha filha fala, você se acha? Falei, não, tenho certeza. Mas o cara que teve a oportunidade de mudar e refletir nos seus erros. Uau. Para poder acertar. E aí, levando o carro, eu falei, pô, vou parar no Barra Shopping, porque tinha aquela boate Rock in Rio. E o segurança me conhece, eu falo com ele, dou uma dormidinha de 10, 15 minutos ali, depois eu vou para casa. A 200 metros do Barra Shopping, meu carro estava na pista do meio, ele fez a curva, exatamente como a moça falou, que o carro ia ser numa curva, o acidente ia ser numa curva. Ele fez uma curva, subiu a agulha do meio, bateu e foi capotando. Quando ele bateu e foi capotando, meu pescoço foi para frente, voltou e teve a lesão medular. O carro parou de lado, esse braço ficou embaixo da porta, tipo assim, ó, o carro de lado aqui. Esse aqui é o fundo do carro, que ficou no outdoor grandão, largo, que tinha no meio da pista lá das Américas, no canteiro. E o meu braço, como aqui é o lado do motorista, ficou embaixo da porta, não quebrou. Só tive um arranhão aqui e eu estava sozinho. E ali eu apaguei. Você dormiu antes de bater, foi isso? Eu dormi no volante. Tinha uma menina que passou com um amigo dela ali, que eles viram todo o acidente acontecendo. Eles foram lá, pararam o carro, foram lá me ajudar no socorro. Aí eles viram que tinha um telefone celular, que foi em 1999 isso. Eu tinha um celular, eles pegaram. E aí Deus, ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ela disse que eu dei o telefone da minha casa. Eu não lembro de ter dado o telefone da minha casa. Estava consciente. Não estava consciente, eu não lembro. Eu não lembro de ter dado. Foi um anjo que estava ali? Deus cuida dos detalhes. Ela disse que ela ligou para minha casa, minha mãe atendeu, era de madrugada, era 3 e pouca da manhã, minha mãe atendeu, ela deu as características do carro, ela falou, é meu filho. Aí chamou meu irmão, o Denis, o Denis pegou o carro, foi até o local do acidente, o bombeiro ainda não tinha chegado, meu pai chegou ao local do acidente, aí viu que o bombeiro ainda não tinha chegado também, foi lá no corpo de bombeiro e eles estavam saindo, porque eles achavam que era trote. E para você ver, em plena era que a gente vive, ainda tem muita gente que passa trote. Nossa. Mesmo agora. E aí o bombeiro ou a polícia deixa de resgatar alguém, de ir para uma ocorrência verdadeira, porque tem muita gente que passa trote. Aí o bombeiro chegou, cortou o teto do carro, levou para trás, me tirou já deitado na maca, tiraram meu pai de perto para ele não ver. Eu não quebrei nada. Nem um dedo, só a lesão na medula. Não tinha um sangue. Não tinha nada, um corte na cabeça, nada, exatamente nada. Quem olhava achava que estava bem. Estava dormindo. Aí eles já sabiam, colocaram o colar cervical, me tiraram de dentro do carro já na maca, me levaram para o Hospital Miguel Couto. E aí quando eu cheguei no Hospital Miguel Couto, foi assim, esse aí eu estava de olho fechado, já não mexia mais nada. E aí o médico fala assim, isso aí se não morrer vai ficar tetraplégico. Aí eu abri o olho e eu ouvi. Aí eu abri o olho, fechei e falei assim comigo. Tá amarrado em nome de Jesus. Nessa hora tu invocou Deus. Tu lembrou? Exatamente o que eu falo, Érica, todas as vezes.
É nesse momento que a gente lembra de Deus. É incrível, né? Eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Aí apaguei. No dia seguinte, quando eu acordei, eu estava com um aro que não se compara à coroa de Cristo, mas era como se fosse a coroa. Um aro em volta da minha cabeça, aparafusado aqui do lado e aqui atrás. E eu deitado na maca, e aqui atrás, pendurado nesse aro, tinha uma cordinha com 4 quilos, puxando o meu pescoço, a minha cabeça para trás, para que as vértebras desobstruíssem a medula. Porque, para quem não sabe, a medula ela é responsável por tudo no nosso corpo. Se eu pegar aqui a água, vou até aproveitar porque eu estou com sede, dá licença aqui, gente, ó. Peguei aqui, bebi. Eu mandei esse comando para o cérebro. Sim. Para ele chegar ao cérebro, passou pela medula. Então, é responsável pelo nosso nível motor, sensitivo, tudo. E, então, esse ferro, com esses 4 quilos, estavam puxando o meu pescoço para trás, da cabeça, para que as vértebras desobstruíssem a medula. E aí, quando eu acordei de manhã, eu não consegui olhar para o lado assim, ó, fazer isso aqui com o olho. Eu já não mexia nada. Não conseguia virar assim, fazer isso aqui, Douglas. Já tinha perdido todo o movimento, é isso? Todo o movimento. E para que esse cabo, esse ferro, segurando ali essa cordinha? Então, foi o que eu te falei, elas estavam puxando o meu pescoço para trás para que as vértebras saíssem da medula para eu ser levado para a sala de cirurgia para fazer a fixação das vértebras. É como se estivesse tudo solto dentro de você? É, como se tivesse aqui as vértebras todas soltas. Estavam soltas, rompidas. Estavam, né? É. Eu tive rompimento medular, nível C6, C7. E aí, quando eu acordei de manhã, meu pai, ele viu que eu abri o olho, ele entrou na minha frente. Aí eu perguntei, onde é que eu tô? Ele, você não lembra? Eu falei, sim, não. Aí ele, olha, então você... E aí, meu pai, ele é sinistro, cara. Ele tem, assim, a conexão com Deus que é incrível. Ele acorda todo dia de manhã, vai ler a Bíblia. Todo dia de manhã. Ele vai ler a Bíblia. Vai fazer o devocional dele. Eu aprendi muito isso com ele. E Deus, ele foi dando direção em tudo para o meu pai. Tudo. Cara, que frieza. Imagina um pai ver o filho... quantos anos? Estava com 23 anos. Imagina um pai ver um filho... Jovem, com no uma estado vida que eu estava toda. ali. E ele ter a frieza... Douglas, meu pai tem um diário do meu acidente. Organizado ele. Às 3h24 da manhã, mais ou menos assim, recebemos um telefonema que o Fabinho sofreu um acidente de carro. Às 3h26, o Denis pegou o carro e foi até o local do acidente. Ele registrou tudo. Chegamos ao local do acidente, o Fabinho estava preso dentro do carro, assim, assado. O bombeiro chegou tal hora depois e levou o Fabinho para o hospital Miguel Couto. Chegando no hospital Miguel Couto, o Fabinho foi atendido pelo médico tal. Fizeram o procedimento tal. Cara, Douglas, até 6 meses do meu acidente, ele tinha tudo anotado. Caramba. Tudo. O médico fez o procedimento de botar um guedel. Eu tenho isso anotado lá, um guedel, que era um negócio que eu estava mordendo o respirador. Eu estava com o respirador aqui, eu estava mordendo. E aí botou o guedel, que é para abrir a minha boca para eu não morder o respirador, senão eu morria com falta de ar. Então ele tinha tudo anotado. Então tudo que ele ia falando comigo, ele ia anotando, tudo que ele ia fazendo, que via todo mundo fazendo as coisas, ele ia anotando tudo ali. Aí ele virou e falou assim, então você deve ter dormido no volante, você sofreu um acidente de carro e você vai precisar usar cadeira de rodas. Mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Só que eu achava, cara, com 23 anos de idade... Tu achava que tu ia... Não. Eu ia te perguntar isso. Em nenhum momento você achou que você ia morrer? Não, ali não. Mesmo sabendo da gravidade, mesmo sem se locomover, sem olhar para o lado, você não achou mesmo? Não, eu achava que usar cadeira de rodas... O acidente foi dia 11 de outubro de 99. Meu acidente é dia 21 de novembro. Galera, anota aí, tá? Para mandar presentinho. Aniversário. Perdão. O acidente foi dia 11 de outubro. Meu aniversário é 21 de novembro. Já anotou aí, galera? Mandar presente, manda os recebidos. Ia sair de boa no aniversário. Meu aniversário ia estar andando. Curtindo a vida, vivendo. Que eu estaria na cadeira, mas melhorando, curtindo. Me recuperando. E beleza. Aí quando meu pai falou isso, eu falei assim, então tá uma maravilha. Porque ele falou assim, mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, preste atenção, gente. Todo o tempo que você precisar usar. Para bom entendedor, uma frase basta. Eu vou estar com você, eu não vou te abandonar.
Aí eu falei assim, então tá uma maravilha. E apaguei. Aí eu lembro que alguns amigos meus iam lá no hospital me visitar, eles entravam na minha frente, uns falavam umas besteiras para mim, e agora a gente vai pegar a mulherada, que você pegava, que não sei o quê. Aí eu lá, que atenção... Quanto tempo você ficou no hospital? Então, eu fiquei uma semana nesse hospital Miguel Couto, porque eu fui levado para a sala de cirurgia, eu operei. E aí, quando eu voltei da sala de cirurgia, eu voltei praticamente morto em cima da maca. E aí foi um momento, assim, muito crucial ali. O médico virou para o meu pai e falou assim, de hoje teu filho não passa. Não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. Amanhã você vai enterrar teu filho. Assim mesmo. E aí eu fico imaginando que a gente pode evitar essas coisas. Se a gente pura e simplesmente continuar conectado com Deus e fazer o que o Douglas falou. Cara, os nossos pais são autoridades na nossa vida. São autoridades. Se eu tivesse respeitado a autoridade que meu pai era na minha vida, que é ainda hoje... Isso teria sido evitado. Teria sido evitado. Teria sido evitado, porque eu não teria perdido a minha conexão. E se eu tivesse parado, quando a mulher falou assim, Fabinho, Deus mandou te avisar que você vai sofrer um acidente de carro. Se eu tivesse parado, Douglas, e orado e pedido a Deus, o acidente não teria acontecido comigo, porque Deus, ele ouve o desejo do nosso coração. Sim. Ele escuta o arrependimento do seu filho. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos errados, ele vai olhar para você e falar assim, cara, eu estou vendo arrependimento do meu filho. Eu estou vendo o temor do meu filho. Então, aquilo que eu iria permitir de acontecer na vida dele, eu não vou permitir. Mas a vontade permissiva de Deus aconteceu e ponto. Ponto. E quem somos nós para questionar? Não tem. E ali, naquele momento em que o médico falava para o meu pai, amanhã você vai enterrar... Ele falou assim mesmo, ó, se prepara porque amanhã vocês vão estar enterrando o filho de vocês. Só que tem médico que acha que é Deus, né? Os médicos são instrumentos de Deus na nossa vida também. E aí esse médico, achando que era Deus, falou isso para o meu pai. Só que ao mesmo tempo... E aí eu fico imaginando, que eu estava falando, né, que a gente pode evitar isso, aí eu fico imaginando, toda vez que eu conto isso, que eu poderia ter evitado isso. Essa cara, é como dor se fosse pro seu pai? Não é uma dor, é uma facada no peito. Você se sentiu culpado muito tempo? Mas é óbvio. É óbvio, porque eu era o culpado de tudo. Não tem como. O responsável, não o culpado. É, o responsável por tudo. Mas seu pai alguma vez cutucou isso aí em você? Nunca. Sabedoria. Ninguém nunca. Sabe por quê? Porque eu nunca dei motivo. E aí, naquele momento, vem a voz de Deus. Você se reconectar com Deus. Você se aproximar. Isso? Era uma coisa que Deus... Ao mesmo tempo em que o médico falava isso para o meu pai lá fora, Deus falava comigo assim lá dentro. Eu estava lá dentro, começava a pedir a Deus para ficar. Eu entubado, com pensava, sonda na uretra. Você orava, você pensava? Eu estava vendo Deus na minha frente. Eu comecei a pedir a Deus, Deus, me deixa ficar. Eu estava conversando com Deus como eu estou conversando com vocês aqui. Deus, eu estou muito novo, tem muita coisa para eu fazer. Mas eu queria ficar porque eu estava novo. E aí e foi Deus... para ficar 10 anos a mais, lembra? Caraca. A Bíblia tem... Deixa só mais... Deu 15 anos. Deu 15 anos. Só que as consequências dele foram graves. Mas o Fabinho não. Eu já estou há 23. Eu nem pedi tantos anos. Eu só pedi para ele deixar eu ficar. E Deus, ele começou... É por isso que eu falo. Quando você se reconecta, quando você está com Deus ali, mesmo naquele momento ali, que eu me reconectei com Deus, mesmo em todas as meio as dificuldades e a tragédia que aconteceu, eu consegui me reconectar com Deus, comecei a pedir para Ele, eu entreguei minha vida para Ele, eu falei assim, Deus, deixa eu ficar. Mas eu queria ficar porque eu estava novo. Tá. Só que Deus, ele dá uma missão para a gente, todos nós temos uma missão. Sim. E ali naquele momento, Deus me mostrou a missão que eu tinha. Que experiência. Ele falou incrível. assim, tem muita coisa para você fazer, Fabinho. Tem muito testemunho da sua vida para você dar. Tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar. Tem muita gente para você visitar em hospital. Tem muita palestra para você fazer. Tem muita gente que precisa ouvir você falar. E olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Gente, que hoje linda. Hoje eu estava indo para o trabalho, aí eu anotei uma frase aqui, né?
que os ramos, os galhos feridos são os que produzem mais flores e frutos. Olha aí. Então, você teve a medula. Também, né? Também, então. São os feridos. A poda é onde está a ferida. E, ao mesmo tempo, eu falo que para você produzir, a gente gerar vida, tem que estar conectado. A lâmpada só acende se os fios estiverem conectados, né? Uhum. A árvore só vai dar fruto se a raiz estiver conectada ao solo. Você foi desconectado da medula, sua medula foi desconectada para você se conectar em Deus. Aleluia. Gente, eu não sabia. Eu sabia da história, mas eu não sabia com essa profundidade, com essa proximidade. Tem muita gente que não sabe. Que maravilha poder estar ouvindo aqui ao vivo, né? A gente teve o privilégio de ficar contigo 3 meses aí num curso de noivos, mas que privilégio e que algo surpreendente, porque não é todo mundo que consegue se conectar, ressignificar a vida, mesmo através de um trauma ou uma dor. Exatamente. E você se permitiu. Eu tenho muitos amigos assim, muitos. Não é? Que nem precisam muitos ser que deficientes. De casa, sim, hoje. Sim. Tem até uma menina que de vez em quando ela... De vez em quando não, encontrei com ela uma vez aqui na igreja, ela tipo assim... Ela até fala, cara, eu sou muito fã de você, do seu trabalho e tal, não sei o quê. Só que ela não tem condição de vir à igreja. Que ela usa uma cadeira muito grande, e aí essa semana eu mandei uma mensagem para ela, eu vou na tua casa para a gente assistir o culto junto pela internet. Ela jura, eu falei, juro, eu vou aí. Legal, gente! Cara, é o que a gente tem que fazer. Nossa. A gente precisa cuidar dessas pessoas. Lembra que o pastor falou num culto? Você que está escutando o culto pela internet, Sim. De repente você trabalha embarcado, então a gente entende. De repente você está impossibilitado de sair de casa por alguma coisa, a gente entende. Mas você que não tem impossibilidade nenhuma e está assistindo em casa, aí é diferente. Tá perdendo, né, a comunhão. Tá lá de cuecão, né? Cuecão. E o Fabinho é todo culto, né? Não, todo evento ele tá lá na frente, gente. Lá na primeira fila, todo mundo conhece, todo mundo ama, todo mundo gosta. E quando o rei estiver voltando, eu já tô lá na frente. Vai passar correndo, gente. Se bem que deficiente não enfrenta a fila, né? Eu já tá com o passaporte ali. Mas aí vou ler aqui, ó, eis que os primeiros serão os derradeiros. Não é isso. Mas aí, Érica, quando eu entendi ali naquele CTI totalmente entubado, a missão que Deus tinha para minha vida, e eu aceitei ali, eu tive uma melhora surpreendente. Milagre aconteceu, então. É isso? Exatamente. Que aí eu fico imaginando a cara de trouxa, de bobo. Tem muita gente que não gosta que eu fale de trouxa. De bobo do médico. Ir lá fora e falar para o meu pai assim, eu não sei o que aconteceu, mas o teu filho vai sobreviver. Aí meu pai... Só que quando o médico falou para o meu pai, teu filho não vai sobreviver, amanhã você vai enterrar ele, meu pai se colocou de joelhos na porta do CTI. E o médico ficou olhando. O médico ficou olhando para ele. Tipo assim... Eu que sou médico, ele tá achando que isso aí vai adiantar. Frita um pastel para mim, né? Pega um óleo ungido aí para você agora. E aí meu pai se pôs de joelho ali e começou a orar e interceder a Deus pela minha vida. E aí depois eu fico imaginando a cara do médico ter que ir lá fora falar pro meu pai assim, eu não sei o que aconteceu, mas teu filho vai sobreviver. Aí meu pai vira para ele e fala assim, é Deus. Aí ele fica quieto. Uma semana ali no Hospital Miguel Couto, fui transferido para a Clínica São Bernardo na Barra. Nesse trajeto da Clínica São Bernardo para a Barra, Douglas, você conhece, tu passa ali todo dia, né, por ali, né? Quase todo dia ou todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Eu saí na ambulância do Hospital Miguel Couto, entrei naquele túnel, que é o Rafael Mascarenhas, onde aquele menino morreu atropelado. Sim. Você entra no túnel, aí tem o primeiro vão para você entrar no outro túnel. A janela da ambulância, eu estava com colar cervical, já tinha feito a cirurgia, estava entubado, com aquele aparelho que é o respirador, que é o ventilador que eles chamam, e ligado aos aparelhos. Aí o aparelho está lá, pip, 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 apitando lá, normal. A ambulância entrou no túnel, quando saiu do túnel, quando estava para sair do túnel, a janela aberta, eu conseguia já olhar para o lado assim com o olho, eu vi o aparelho, vi a janela aberta e meu olho começou a fechar. E o aparelho começou a apitar. Quando faz o pipipi... Você morreu? Morreu. Sonoplastia e tudo, versão brasileira.
Quando eu estava fazendo pipi final, eu escutei a médica falar assim, para a ambulância porque ele foi embora. Cara, eles pararam a ambulância no meio entre os dois ali, do túnel Rafael Mascarenhas e a Zuzu Ângelo. Parou ali naquele meio. Toda vez que eu passo ali, eu lembro. Todo dia, quando eu passo ali, eu lembro desse momento. Não tem como não lembrar. Meu pai estava de carro atrás, seguindo. Eles pararam o carro. Meu pai meteu a cabeça dentro da ambulância para ver o que estava acontecendo. Eles estavam colocando desfibrilador, remédio na minha veia, me reanimaram. Me reanimaram. Tanto é que eu tô aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. É ao vivo, gente. Eu tô vendo. Ele tá aqui. É real. E aí me reanimaram, todos ali. Daqui a pouco eu escutei o aparelho. Pip, pip, pip. A médica fala assim, vai embora que ele voltou. Clínica São Bernardo na Barra. Mas com você tudo tem emoção, né, não? Cara, tem que ter. Tem que ter. Gente! Clínica São Bernardo na Barra, Douglas. Cheguei lá, mais um médico falou assim, isso aí não tem mais jeito não. Aí Deus colocou um anjo na minha vida, que foi uma enfermeira chamada Carla. Ela era responsável pelo CTI e falou assim, não, ele tem jeito sim, a gente vai cuidar dele. Aí me levaram para o CTI, não tinha vaga no CTI. Aí o que eu falo de Deus cuidando de todos os detalhes. A minha irmã era secretária de um banqueiro, dono de um banco, Banco Morada, e ele era vizinho do dono da Clínica São Bernardo. Eles subiram uma paciente do CTI e arrumaram a vaga no CTI para mim que não tinha. Me colocaram no CTI, eu fiquei 14 dias em coma induzido, a Carla ficava lá para cuidar de mim, eu fiquei 22 dias entubados e um mês no CTI. Um mês no CTI. Quando eu comecei a ter noção das coisas, que eu comecei a entender o que estava acontecendo, e aí que comecei a ver as pessoas direito, porque foram 14 dias em coma induzido. Entubado, não mexia, não fazia nada, só ficava parado ali. As pessoas começavam a me visitar e tal, não sei o quê, e ali tem até um amigão meu, que é aqui da igreja, que é o Papini, que trabalha na recepção, e já era meu amigo antes do acidente da igreja e tal. Ele ia me visitar quase todo dia no hospital. Ele ainda era acadêmico de fisioterapia, ele ia para lá todo dia à noite, Douglas, todo dia. Quase todo dia, né? Ia lá, orava. Pô, que evangelista, cara. Que cara para falar de Deus. Ele pega para mendigo, ele tá pregando na rua. É incrível, é incrível. E aí eu comecei a ter a noção disso. Eu lembro de coisas que foram acontecendo dentro do CTI, do enfermeiro. Você ouvia tudo, Farvinho? Não, eu ouvia depois do coma induzido ali, né? Tá. Aí eu via os enfermeiros, eu não dormia também. Só ficava acordado o tempo todo, não conseguia dormir. Aí quando eu estava de olho fechado assim, só lá pensando na minha vida, em tudo que estava acontecendo, agradecendo a Deus também, né, por estar vivo. E aí entrava o enfermeiro sorrateiramente para poder pegar o meu shampoo, meu creme de barbear, porque eu tinha tudo isso dentro do CTI. Cara, eles entravam para pegar. Rico, pô. Tinha de tudo ali naquela bolsinha. Eu abri o olho. Ô, Douglas, eu abri o olho. Aí eles, e aí, Fábio, tudo bem? Cara, gente, pelo amor de Deus, deixa eu pedir uma coisa para vocês que trabalham em CTI. A gente, quando está no CTI, quando a gente fica deficiente, a gente não fica surdo, não. Eles achavam que eu estava tetraplégico e surdo. Me falava alto, assim. Eles berram no CTI, da raiva. Aí eu falava assim, cara, quando eu voltar a andar, esse cara, eu vou matar ele, eu vou pegar ele, vai ser o primeiro que eu vou dar uma banda. Dá uma bicuda nele. Eu dava uma bicuda, cara, que raiva. Aí, depois eles me contaram, pô, toda vez tu acordava que a gente ia lá roubar teu shampoo. Eles me contaram isso, por isso que eu tô falando. E aí eu olhava, tudo bem, Fábio? Eu tinha um código no CTI, que meu pai estabeleceu comigo. Uma piscada assim e duas não. Que meu pai queria pegar o dinheiro que estava na minha conta, né? Para poder pagar as despesas de combustível. Eu fico zoando ele até hoje. Porque era muita despesa. Imagina, todo dia no hospital, o dia inteiro ali, alimentação, estacionamento, cara. Estacionamento de hospital. Estacionamento da vida é caro, né? Não, mas o de hospital é mais, roubo. Né? Mas... E aí ele falou assim, olha, eu preciso da senha do teu banco. E aí eu vou falar os números, a senha. E aí você dá uma piscada quando for um número, tá bom? Aí eu não pisquei, fiquei quieto. Aí ele, cara... Esse teu pai é um herói, hein, garoto? Eu ali morrendo, zoando meu pai. Aí ele começou.
0, 1, 2. Aí ele, Fabinho, é sério. Cheio do milhão na conta, ele vai falar. Aí ele começou, aí ele falava 0, 1, 2. Aí eu dei a piscada. Aí ele anotava lá, 2. Aí de novo, 0, 1, aí outra piscada. Ele foi anotando. Não vou falar a senha do banco agora para vocês. Pô, tu manteve, cara? Claro. Deixa quieto. Olha eu querendo pegar aqui o bizu. Deixa quieto. Deixa quieto. Aí então nós estabelecemos esse código. Então todo mundo que ia falar comigo, quando ia conversar alguma coisa, eu piscava, dizendo que estava tudo bem e tal. E a Carla, ela era sinistra. Só ela conseguia entender tudo que eu precisava dentro do CTI. Douglas, mosquito é uma raça inteligente, né? Tu tá em casa, tu se cobre, o mosquito sabe onde está teu ouvido, não sabe? Ele vem zunindo, Ele não vem que eu diga. Meu irmão, ele sabe exatamente onde está teu ouvido, ele fica ali, ó. Tinha um mosquito no meu CTI que ele sabia que eu era tetraplégico. Sabia. Porque ele ia onde? No meu nariz. Tuque. Eric, ele pousava no meu nariz. Podia ir em qualquer lugar, né? Várias vezes. Tu não podia fazer nada. É porque é do nariz que sai o gás, como é que eles chamam? É um gás... Gente. Eles falam que exala, que o mosquito vem para perto de você. E ele vinha e pousava. E eu, tetraplégico, eu não podia fazer assim, ó. Nem mexer a cabeça. Porque eu estava operado. Então, eu não podia soprar o mosquito, porque eu estava entubado. Como é que eu vou soprar? Entubado, não podia aí, bater. Como é que tu fazia para tirar esse vento? Tentando fazer careta aqui para ele sair. Aí, quando entrava alguém no meu CTI, que eu ficava assim, ó, que o mosquito voava pro teto. E, gente, parece até brincadeira, mas é verdade. Ele voava pro teto. Aí eu ficava assim, ó. O cara, além de aleijado, tá maluco. Tá perturbado. Ô, gente, olha aqui. O papo tá muito bom. Aí dá um close aqui, dá um close no mosquito. Esse podcast vai ter parte 2. Até porque o horário já avançou. Thay, vai trazer a caixa com a pergunta. A Thay, a nossa social media, que também tá solteira. Vou botar o arroba. Isso, hein? Olha só, tu sabia que o Rodrigo, ela expôs aqui, ele... Obrigada. Já tá no caminho da glória? O Rodrigo entrou na equipe do Família Mais solteiro, agora tá com a bênção dele linda. Eita, aqui, glória. Ó, próximo tá a caminho do sim, a caminho do sim. Essa equipe também, Vou botar também. Não, agora já tá sendo contratado pro podcast. Com certeza. Isso, vambora. Ó, mulherada, você que tá fica solteira. Aí, amor, é o merchan do Fabinho agora? Eu vou colocar um pôster dele aí no BRT. Glória. Entendeu? Com o endereço da igreja e o arroba dele, tá? Você que tá nos assistindo. Vai aparecer aqui o arroba do Fabinho, que é um homem de Deus. Você já viu que, né, mesmo afastado, ó, teve experiência ali. O bom de namorar com cadeirante ou então tetraplégico é que se encher a tua paciência, ele estiver na cama, você tira a cadeira de perto e fala, agora tu vai ficar de castigo. Gente, não dá não aguento esse garoto. Mas, ó, a gente vai finalizar agora com a pergunta-chave. Pergunta bomba, essa é a palavra que eu gosto. Vamos lá. Você acredita que Deus pode te fazer andar? Respondo agora ou no próximo podcast? Parte 2, vivendo com intensidade? Pode ser vivendo com intensidade, sem limite, com propósito. Então, ó, gente, fica aí, tá? Parte 2 com o Fabinho Fernandes. A gente te espera. New Way Cast. Ó, e vem uma parte sensacional. Sensacional. E essa, vou te falar, ninguém no mundo fez. É verdade. Só eu, o primeiro no mundo. Tem imagens pra comprovar isso, não tem? Com certeza, não é montagem não, hein? Não é inteligência artificial não, o negócio aqui é real. Nem existia. Nem existia. O Ministério Público já está a posto, o primeiro assaltante tetraplégico do Brasil. Assaltante não, gente. Então, ó, a gente já volta, tá? Parte 2 com o Fabinho Fernandes.